Boa tarde a todos. Essa é mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje o nosso tema é a Lei 14.181, a lei que trata do superendividamento. E o tema da tarde é discutir a insolvência civil e o superendividamento. Não só tratar na perspectiva do direito do consumidor, mas também a gente ter uma perspectiva um pouquinho mais ampla que envolve o tema das relações privadas. Para isso, a gente tem aqui o professor Daniel Bucar, da nossa querida UERJ, e como debatedor, o professor Gustavo Andrade, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Queria agradecer a presença de todos, registrar aqui a participação da professora Daniela Chaves III, da professora Fernanda Nunes Barbosa, do professor Marcos Catalã, dos nossos colegas pesquisadores do grupo de pesquisa. Sejam todos bem-vindos. E, dito isso, professor Gustavo, nós vamos aqui deixar o destaque apenas para o professor Daniel, para que ele possa começar com as considerações dele. E, mais uma vez, Daniel, agradecendo a gentileza de ter conseguido um tempo na sua agenda cada vez mais corrida para poder prestigiar aqui as nossas pesquisas hoje à tarde. A palavra é sua, meu caro. Olá, pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar todos os professores aqui presentes, colegas, pesquisadores, de um guia de todos nós, professor Paulo Lobo, que eu muito agradeço o convite de estar aqui nessa tarde com vocês para tratar sobre superendividamento, insolvência, sobre já a perspectiva da Lei 14.181, que vou fazer ao lado do meu amigo, professor Gustavo Andrade, que, incrivelmente, nossas histórias acadêmicas e profissionais da própria advocacia pública tanto se entrelaçam, né? Estudamos primeiro superendividamento, depois sucessões, ainda somos procuradores do município, né? Realmente é uma sintonia, é um grande amigo assim de sintonia de alma, realmente um grande querido amigo. Mas, para já não consumir tanto tempo de vocês, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que já, na realidade, representaria a minha... Deixa eu voltar aqui só um minuto. Pronto. Que representa já um cotejo, uma comparação do meu trabalho de doutoramento que fiz em 2017 e já também a própria Lei 14.181 de 2021, que trata do superendividamento. É importante fazer um alerta inicial, porque a lei trata do superendividamento sobre dois aspectos. Um aspecto de prevenção, que nesse sentido ela é realmente muito boa, dentro daquela história de nós civilistas, quando falamos que o consentimento tem que ser livre, desembaraçado e realmente consciente, o consentimento tem que ser consciente, é o que traz essa parte da lei de prevenção, dando dever de informação sobre crédito. Isso é muito importante no nosso país. Nós não temos ainda essa cultura, espero que tenhamos com a nova lei, a ponto que propaganda de instituições financeiras, diferentemente do supermercado, nunca falam qual é o preço do serviço. O supermercado sempre diz lá o preço do produto, que é a carne, é o produto de limpeza, tal valor, e as instituições financeiras, elas têm absoluta, por deliberação de publicidade, não dizer o preço, a ponto de um conhecido cartão de crédito dizer, assim, de uma maneira também bastante lacônica, que tal cartão de crédito simplesmente não tem preço. Então, justamente para prevenir essa cultura de não saber o preço do serviço que se paga pelos serviços prestados pelas instituições financeiras, que a primeira parte da lei de superendividamento vem dar esse subsídio ao consentimento consciente para a contratação desses serviços. A segunda parte, que é a parte que eu vou me cuidar mais, me ater mais, que é a parte do tratamento do superendividamento. É a parte que ela está basicamente colocadas em dois artigos inseridos no Código de Defesa do Consumidor, artigo 104A, mas é uma questão mais extrajudicial, que também tem seu mérito. De toda forma, ela faz aqui um tratamento, busca fazer um tratamento das dívidas do superendividado. Para eu fazer aqui minhas colocações, eu preciso fazer, primeiramente,
uma pequena digressão sobre alguns institutos que todos nós conhecemos, mas que é sempre bom lembrar. O primeiro é justamente a questão do patrimônio. Patrimônio, no nosso artigo 91 do Código Civil, diz que lá é a universalidade de bens, de direitos de qualquer pessoa. Há uma grande doutrina, há um grande debate se o passivo ou não entra no campo do patrimônio. Particularmente, eu sou da corrente, me filio à corrente, que entende que sim, o passivo ele entra no campo do patrimônio, justamente, e aqui a própria lei, ela, quando vem para fazer um tratamento sobre endividamento, ela entende que o passivo é um ônus no patrimônio que deve ser olhado melhor pelo próprio direito. E a partir do artigo 91, a gente tem que pensar hoje qual seria realmente a função do patrimônio no nosso país, no nosso ordenamento jurídico. Na minha tese, no livro, eu basicamente defendo que há duas funções hoje, duas grandes funções, tem uma terceira que eu não vou tratar, que é a terceira mais ligada ao direito empresarial, mas duas grandes funções do patrimônio na pessoa, para a pessoa natural. A primeira, desde que nós tivemos uma sobreposição das situações existenciais em relação às situações patrimoniais, a gente tem que entender que o patrimônio, ele hoje tem como função jurídica a promoção e a proteção da pessoa humana. Isso a gente já vê, sobretudo, pelo rol de bens que o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele prescreve esses bens como impenhoráveis, e aqui a gente teria um rol de bens de subsistência mínimos, que inclusive se reflete também em outras matérias, como sucessões, que são bens que são isentos de TCMD na transferência do patrimônio para a família. Então, você tem um rol de bens que o legislador entendeu que são necessários para a sobrevivência, para a proteção da própria pessoa humana e justamente sua própria promoção perante a sociedade, para exercer suas liberdades, suas situações existenciais da melhor maneira possível. Essa, portanto, é a primeira que está no artigo 833 do Código de Processo Civil. Veja, a gente está falando de uma matéria, a meu ver, direito civil, que é responsabilidade patrimonial, mas está lá no processo civil. E uma segunda, que aí está no Código Civil, curiosamente, que é do artigo 391 do Código Civil, que é a garantia geral de crédito, a garantia universal de crédito. O patrimônio, pelo artigo 391, ele é o objeto da responsabilidade de um devedor pelo seu inadimplemento. Então, uma vez superados os bens que são tidos como impenhoráveis pelo artigo 833 do Código de Processo Civil, onde se vê a promoção e a proteção da pessoa humana, você tem um segundo rol, que aí é um rol já de uma extensão quase ilimitada, que são todos os outros bens que não são impenhoráveis, que servem, têm a função de garantir todos os créditos dessa pessoa. Diante disso, vamos passar aqui para o nosso próximo slide, essa função do patrimônio, a gente começa a perguntar o que ocorre caso haja uma impossibilidade de adimplemento por parte da pessoa com o seu patrimônio em relação aos seus credores, em relação aos seus débitos. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente 3 sistemas. Um sistema ligado ao direito empresarial, que é para as pessoas jurídicas em forma de sociedade e que empreendem, né, pela teoria da empresa, que empreendem, que é tratado na Lei de Falência e Recuperação Judicial. Um outro sistema, que é a insolvência civil, que está, curiosamente, ainda em vigor no Código de Processo Civil de 73, o
o artigo 1058 do Código de Processo Civil de 2015, ele manteve em vigor a insolvência civil do Código 73, lembrando que a insolvência civil do Código 73 ela reflete, basicamente, a tese de cátedra do professor Alfredo Buzais na na PUC de São Paulo, e como era um tema muito caro para ele, inseriu no CPC 73 a insolvência civil, e um outro sistema que agora a gente tem pela Lei 14.181 para esse tratamento, para cuidar dessa impossibilidade de pagamento de débitos em razão de escassez patrimonial. Bom, em relação, não vamos tratar aqui do patrimônio empresarial, que tem lá a sua lei de falência e operação judicial, e que é uma lei que a gente sabe que só no Brasil já teve 3 alterações substanciais e uma recente em relação a 2005. Mas quando a gente fala de pessoa natural, ou até mesmo de pessoa jurídica não empresarial, mas eu quero me ater mais à pessoa natural, nós não temos uma lei tão modificante, não uma cultura como a lei de falência, não de operação judicial, não tem doutrinadores que o mundo ocidental do civil law, que é mais ligado ao catolicismo, isso são os autores que costumam dizer, não conseguem compreender a possibilidade de uma pessoa não pagar seus débitos em razão da ausência de patrimônio, pois você não estaria sendo penitenciado pelo inadimplemento. Essa, de fato, essa cultura, de algum modo, a gente viu refletida no caminhar das leis dos países, os ordenamentos jurídicos que passaram a atender o superintendimento, tanto é que os primeiros foram os países ocidentais não católicos, mas muito mais protestantes, que são os Estados Unidos e um pouco na Inglaterra. Nesse sentido, desde o começo do século passado, você já tem lá normativas próprias direcionadas às pessoas naturais que caem em bancarrota e caem em insolvência. Eles imediatamente entendem que esses atores não devem ser penitenciados para viver à margem da sociedade, colocar como pessoas que não podem praticamente ser capazes no mundo jurídico, que é o que a gente vai ver que acontece com a insolvência civil, e buscam o que eles chamam de fresh restart, que é um recomeço rápido, né? Porque um ator, um consumidor, que seja uma pessoa, é um ator econômico nesses países, e se houve algum problema com ele na economia, significa que a economia inteira vai ser atingida por esse problema. Então, teria que, de alguma forma, o ordenamento resolver o problema daquela pessoa e reinseri-la na cadeia econômica e não deixá-la à margem. Isso é desde o começo do século passado. O segundo país que praticamente passou a prever algum tratamento da hipótese de um patrimônio, ou seja, a garantia geral de credores, de se encontrar num momento patológico de não possibilidade de garantir o pagamento dos seus credores, meus amigos, foi o Brasil. Foi em 73 com o CPC de Alfredo Buzais. Ele, que tinha estudado sobretudo a doutrina norte-americana, inseriu no nosso Código de Processo Civil uma normativa própria da insolvência civil, que é praticamente um reflexo da lei de falência de então em vigor, que é uma lei, assim, nós tivemos o mérito de ter sido o segundo país, digamos assim, Estados Unidos, Inglaterra, o terceiro, mas, digamos, fora do eixo da Common Law, o primeiro país da Civil Law a prever um tratamento coletivo e universal do patrimônio, só que, quando ele fez isso, talvez tenha feito de uma maneira muito teórica e refletindo, repito, muito a lei de falência em vigor, então. É que a nossa lei de insolvência, nossa normativa de insolvência, que até hoje, repito, se encontra em vigor, ela se esquece de que há um ser humano por trás, de que há uma pessoa natural por trás, de que há uma pessoa humana por trás.
Então, a nossa insolvência civil, que segundo esse encontro em vigor, ela desalija, né, ela despede, demite o endividado do seu patrimônio, da administração do seu patrimônio, é praticamente uma incapacitação jurídica que passa a ter, portanto, ele uma autonomia negocial diminuta. Você imagina, está lá escrito ainda até hoje no CPC que o devedor pode pedir ao juiz lhe conferir o direito a uma pensão a partir do patrimônio se não tiver incorrido em má-fé na insolvência. Quer dizer, é absolutamente, se olhar apenas a normativa do CPC 63, absolutamente contraditória até a questão do patrimônio de dignidade, que são compostos pelos bens impenhoráveis. Mas, de toda forma, lá no CPC 73, que ainda está em vigor, ele tinha uma ferramenta importantíssima, que é o artigo 778 do CPC 73, que ele simplesmente dizia o seguinte: quando não houver mais patrimônio a ser liquidado para pagamento dos credores, há extinção das obrigações, contados 5 anos a partir lá desse momento que é decretada a inexistência de outros bens para ser executidos. Vejam, é uma forma de extinção das obrigações que não se encontra naturalmente na maior parte dos manuais de direito civil. É extinção das obrigações, tal qual pagamento, confusão, compensação, enfim, todas as outras formas que temos de extinção de obrigação, que não está no Código Civil, está no Código de Processo Civil, está em vigor, e tanto na insolvência quanto na falência. Extinção das obrigações sem pagamento. Isso eu posso dizer. Nós fomos no Civil Law, na Civil Law dos países do direito romano-germânico, inclusive em relação ao direito europeu, nós fomos o primeiro país que previu a possibilidade de extinção das obrigações sem pagamento em razão de ausência de patrimônio. É tão avançado nesse ponto, nós fomos tão avançados nesse ponto, que até a França, hoje, em 2021, ela não conseguiu ultrapassar essa barreira, esse tabu, e ela não diz que mesmo uma pessoa que passa pelo tratamento de suas dívidas vai ter aquelas dívidas que não foram impossíveis de serem pagas, vai ter uma extinção das obrigações. Chama, inclusive, de effacement, que seria... Eles criaram uma coisa meio entre prescrição e da pretensão e extinção das obrigações, falam apagamento das dívidas, uma coisa assim que realmente a gente não conhece isso, e para eles também é relativamente muito novo. De toda forma, ainda que nós tenhamos a insolvência de 73, todos nós sabemos que é um processo que praticamente nunca ninguém viu. É um processo que aqui no Rio de Janeiro, uma comarca grande, a gente tem, na época da minha pesquisa, 2016 2017, eu fiz uma investigação nas varas de competência para tratar da insolvência. Nós tínhamos aqui cerca de 17 insolvências civis apenas tramitando, e normalmente elas cuidavam de vingança. De vingança, normalmente era uma pessoa da família que emprestou para o outro não pagou, foi lá e pede insolvência civil, justamente para, de alguma forma, concretizar esse caráter castigante do procedimento que nós temos aqui, que é para estigmatizar, marginalizar a pessoa que cai em insolvência. Essa mesma ideia da insolvência, da necessidade de tratar patrimônio patológico, em momento patológico, mas sem estigmatizar, é que começou no final da década de 80, na Europa, a chamar a atenção, primeiro, dos consumeristas europeus. Olha, naquele momento havia já antes de nós no Brasil,
digamos assim, a popularização do crédito. A gente chama de vulgarização do crédito, né? Mas prefiro a palavra popularização do crédito, que nós tivemos na década de 2000, início da década de 2000, a Europa já tinha a partir dos anos 80, e no final da década de 80 já havia uma certa massa de superendividados. Eles olharam para o mundo, falaram, como é que a gente vai tratar dessa turma? A lei de falências, de fato, ainda era castigante, os Estados Unidos muito progressista, que a pessoa rapidamente é recolocada no mercado, e começou-se a estudar algumas maneiras de tratar esses superendividados. O primeiro país foi a Dinamarca, em 85, o segundo país, em 89, foi a França. Os consumeristas iniciaram esse estudo. Uma coisa era certa na França, e eles não tinham a menor dúvida disso. Eles conheciam o Instituto da Insolvência, o tratamento jamais foi de extinção das obrigações. Falou, e já conheceu também a falência naturalmente. Falou, não podemos estigmatizar essas pessoas. Não vamos fazer igual aos americanos, que em 90 dias, e é isso mesmo, meus amigos, em 90 dias, uma pessoa declarada insolvente tem aí toda a total com seus pontos em rankings de crédito, né, os cadastros positivos americanos vai ficar lá marcado naturalmente, mas em 90 dias parou essa história de ficar execução, de ficar buscando, passando todo sofrimento que qualquer superendividado passa. Então, vamos fazer isso, disseram os franceses, mas também temos que entender que não podemos estigmatizar essas pessoas. Então, a primeira coisa que eles fizeram, e os franceses não foram nem um pouco tentando disfarçar, e falaram o seguinte, olha só não podemos chamar mais as pessoas jurídicas de falidas e as pessoas de insolventes. Vamos procurar um eufemismo, literalmente. Tá? A doutrina francesa da década de 80, 90, você enxerga justamente isso. Temos que buscar aqui uma maneira de tirar esse estigma. Vamos chamar os insolventes de superendividados. E falência, na França, hoje você também não encontra nenhum livro mais sobre falência, direito falimentar. Direito das empresas em crise. Na ideia de que tudo isso faz parte de uma economia de mercado, economia de créditos. Então, vamos esquecer, ninguém é mais falido, ninguém mais insolvente, somos superendividados e empresas em crise. Essa primeira ideia francesa, ela, de 89, ela buscou tratar justamente esses credores endividados com instituições financeiras. Foi o primeiro momento, repito, da década de 80 para 90. Em 90, essa normativa passou para outros países. Em um primeiro olhar, claro, se buscou tratar dos créditos oriundos de relação de consumo. Só que começou-se a ver que tinham dois problemas. Tratar de crédito só de relação de consumo de um outro lado, você super privilegiar uma única categoria, que vai ter seus créditos tratados, que são as instituições financeiras. Então, tem artigos já no final da década de 90 falando isso aqui não é mais lei de superendividamento, e sim lei de superprivilégio bancário. Porque há outros credores que precisavam ser tratados, como locadores, tributários, alguns prédios, né, pessoas urbanas, pessoas que moram em áreas urbanas, alguns prédios, condomínios, sabe que na Europa o condomínio é muito mais barato, mas ainda assim são credores. E hoje, até mesmo em todos os países europeus, não há mais superendividamento, não há mais tratamento de superendividamento restrito a crédito e consumo. Tanto é que na França, mesmo ainda que topograficamente as leis de superendividamento, as normas de superendividamento estejam no CDC francês, primeira coisa, no tratamento do superendividado, é a locação, se ele for locatário. Depois tem tributos, tem outros créditos do Estado, mas
quando verificou-se que, se você tratar apenas os créditos de consumo, na realidade, você vai estar escolhendo uma única espécie de credor, quando sabemos que nosso rol de preferências e privilégios, que ainda se encontra em vigor no nosso Código Civil, às vezes muito pouco estudado, a partir do artigo 961, um crédito bancário sem garantia é um crédito criptografado, que fica lá embaixo. Tem outros créditos que têm alguma preferência, merecem ser antes tratados. Não estou dizendo que a gente não vai tratar os outros, não, mas até para verificar como eu vou tratar o crédito bancário, o crédito das instituições financeiras, eu tenho que olhar como é que eu vou tratar primeiro os outros. Que foi isso. Já na década de 90 aconteceu na França, quando eles perceberam que não dá para tratar apenas empréstimo bancário não pago, da pessoa poderia até começar a pagar o banco e ia ser colocado, ia ser despejada por falta de pagamento de aluguel. Esse foi um ponto muito importante, que parece, no entanto, que a nossa lei de tratamento, superendividamento, não ter se atentado. Já fazia essa crítica já há algum certo tempo, desde a própria tramitação do projeto de lei. E eu chamo a nossa lei 14.181, saiu um 8 a mais aqui no slide, mas é 14.181 de 21. Eu chamo a atenção, porque ela até chama ela como uma saída de emergência. E como uma saída de emergência nunca é ruim, é boa, é interessante. A gente vai aprimorar, pensar melhor sobre isso. Mas é uma saída de emergência. Alguém, pelo menos, e aí aqui há que se fazer a meia-culpa do civilista, que não viu esse problema, não capitaneou esse problema com o patrimônio que é a integralidade de débitos e créditos, deixou para o consumerista que olha uma parcela desses débitos e créditos para capitanear esse problema. E capitanearam com todo louvor. Mas existem alguns problemas que, face à teoria patrimonial, a teoria da insolvência, a gente tem que tomar alguma cautela. Esses dois artigos da nova lei, que insere 2 artigos, na verdade, no CDC, insere 3, perdão, mas em relação ao tratamento. O primeiro é o 104A do CDC, que hoje já está em vigor. É o chamado processo de repactuação de dívida. A pessoa, ela apresenta uma proposta de pagamento das dívidas até 5 anos, preservado o mínimo resistencial, que, segundo o artigo 104, depende de uma regulamentação. Bom, o mínimo existencial, como eu falei agora há pouco, acho que o nosso país já tem. O 833 do Código de Processo Civil, ele já traz, de alguma maneira, um rol deliberado em lei que diz, olha, esses bens aqui não serão atingidos pelos credores, não farão parte da garantia geral dos credores, porque entende-se que é o mínimo. Se o nosso mínimo é máximo ou menos mínimo, é algo que a gente precisa tratar. Inclusive, acho que nós temos dois bens, enfim, 2 títulos empenhoráveis, que particularmente a gente tem que conversar bastante quando a gente começa a trazer algum tratamento de superendividamento para pessoas humanas. Um deles é o bem de família, que nós somos o único país no mundo ocidental que não tem limite o bem de família, um único. E outra coisa é a empenhorabilidade de salário acima de 50 salários mínimos. São 51 mil reais, e a gente tem que pensar quem é a população do Brasil que ganha acima de 51 mil reais por mês. Enquanto na França são 1.000 euros, em Portugal é 1/3 da remuneração que é empenhorável, então a gente tem que começar essa questão do mínimo existencial, para mim já tem, e não sei o que a gente precisa ter outro mínimo existencial para fins de consumo. Quem participa dessa repactuação de dívidas? Os credores da relação de consumo, que eu já falei, que aqui nós digamos assim, nós ficamos ainda com a
com a noção de tratamento da década de 80, início da década de 90, veio para cá, aí em 2021 a gente só trata de relação de consumo, e a relação de consumo sem garantia real, que já tira todo o crédito imobiliário, ou cujo objeto, que também vai estar excluído, tenha sido produto de serviço de luxo de alto valor, né? Trouxe esse conceito não, né? Trouxe essa previsão que os empréstimos oriundos de serviço de luxo, produto ou serviço de luxo de alto valor, não podem ser tratados no superendividamento, né? Aqui a gente, engraçado também na parte de impenhorabilidade, fala que objetos pessoais não são penhoráveis desde que não seja de luxo, né? O luxo, o que hoje é o luxo, pode ser daqui a alguns anos, seja o lixo, como foi o videocassete na década de 90, o ar-condicionado, que era um luxo, hoje o videocassete é um lixo, o ar-condicionado já é bem de primeira necessidade. Então, essa é uma questão muito dinâmica e trazer o luxo para o direito, esse conceito praticamente moral, o que é luxo, o que não é luxo, é algo que também, de certa maneira, me incomoda um pouco. Mas nessa audiência, nessa repactuação de dívidas, né, um processo que você traz uma proposta para preservar do mínimo de relação de consumo, vocês trazem eles todos para uma audiência, e se na audiência conseguir-se ter sucesso com parte deles ou todos eles, você tem a possibilidade de fazer uma conciliação, é uma conciliação bastante ampla, naturalmente, porque todo mundo ali é com autonomia negocial bastante ampliada. Você pode fazer negociação de prazo, redução de encargos, suspensão de ações, você também tem que prever a retirada de cadastros negativos, abstenção por parte, inclusive, do devedor de alguns agravamentos patrimoniais. Mas caso não haja um acordo naquele momento, passa-se para um processo por superendividamento, né? Na lei está escrito assim, um processo por superendividamento. Aqui eu chamo a atenção que, a meu ver, também, talvez por uma questão de política legislativa, ali naquele momento de fazer passar alguma norma ou não pode ser tão avançado para que sejam aceitas, seja aceito esse novo instituto, mas o legislador é muito certo que foi bastante tímido, muito tímido, que ainda permanece a pessoa natural em uma posição de desvantagem à pessoa empresária em relação ao tratamento dos seus débitos no momento de recuperação patrimonial. Vejam, caso não haja sucesso à conciliação, o juiz poderá adjudicar um plano compulsório aos credores que não aceitaram a conciliação. Mas como é que o Estado, como é que o juiz vai adjudicar esse plano? Com o valor principal devido corrigido, a pessoa tem que pagar até 5 anos, não pode ser menor do que o principal, e não diz o que acontece caso a pessoa não consiga, em 5 anos, pagar o principal corrigido. Então, são dois problemas. Um, você pegar as recuperações judiciais de hoje em dia, o limite de principal, isso ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Você tem aí recuperação judicial que a pessoa jurídica oferece 10%, 20% do valor do principal, o credor agradece e vai embora. E segundo, 5 anos para pagamento, também. Tem em Pernambuco uma recuperação judicial de uma empresa que operava no Porto de Sauípe, que eu recebi a proposta que veio a ser homologada pelo juízo, era desconto de 70% principal para pagamento em 72 vezes. Vejam, quer dizer, se a gente fala, né, como eu falei lá no começo, que o patrimônio da pessoa humana tem toda essa função de promoção e proteção, e ainda assim, quando a gente traz uma lei de fica aquém do tratamento que é dado às empresas, há alguma coisa que a gente precisa refletir.
De toda forma, meus amigos, não tenho dúvida de que a edição da Lei 14.181 de 2021, que teve uma tramitação quase de 9 anos, começou no Senado em 2012, se não me engano, quase 9 anos, é, sim, um motivo para festejar. É um início, é o primeiro passo. É um passo que entra em 2021 com caráter da lei francesa de 90, sendo que os instrumentos da lei francesa de 90 já eram bem diferentes do que nós temos hoje, inclusive na França e no Brasil. Entender que superendividamento não é uma insolvência, não é também uma insolvência, é a gente também tratar essa questão por debaixo, jogar essa questão por debaixo do tapete. A gente tem que entender. Só que insolvência. Insolvência a gente tem que tratar da melhor maneira possível, sabendo que, diferentemente da falência, que a gente não extingue a pessoa jurídica pode deixar de existir, a pessoa humana não pode. Então, essa, sem sombra de dúvida, é um momento de a gente festejar que o Brasil entra no rol dos países que tem uma lei de superendividamento, mas é um momento também de refletir e já para a gente pensar em como ultrapassar essas lacunas que a lei, talvez, repito, por uma questão política legislativa, ela optou por não avançar, não é nem avançar, não ser tão contemporânea como já deveria ser. Bom, não quero mais me alongar, porque eu quero ouvir o meu amigo Gustavo Andrade, nosso debate, também aqui abrir para perguntas e ouvir, e acho que eu já falei até demais, desculpa aí, pessoal, mas o tema é um tema que todos sabem, sempre me interessa bastante, eu acabo me alongando. Muito obrigado, professores, a colegas, amigos, professor Marcos Errar, mais uma vez. Eu só vou passar a palavra para Gustavo, Daniel, me dar os parabéns para a exposição, acho que a gente começou muito bem. Vamos para as considerações do Gustavo e no final a gente retoma para os debates, ok? Então, professor Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado a você, sempre à frente da organização das nossas reuniões. E agradeço também ao professor Paulo mais essa oportunidade. Saúdo a todos que estão presentes. Em especial, hoje temos uma convidada que não costuma participar, né, mas que está aqui conosco hoje, espero que participe sempre, que é a professora Fernanda. E eu tenho participado, inclusive, do grupo que ela desenvolve lá no Rio Grande do Sul, um grupo sobre liberdade de expressão, que é um assunto que eu gosto muito, que me é muito caro também, né, dentre os tantos que a gente tenta administrar, mas o grupo dela é muito rico, a participação é excelente dos orientandos e de outros professores também da universidade. Então, eu queria destacar aqui a presença dela, agradecer, dizer que sim, sempre que ela puder, será muito bem-vinda. E, Daniel, é isso que você falou. Eu tenho assim uma admiração enorme por você, pela essa coincidência também das nossas opções de estudo e ainda saliento aqui o fato de que eu né, talvez dentre todos que estão aqui, eu saiba exatamente o que é você retirar essa hora e meia, 2 horas de tempo aí de uma tarde de expediente num gabinete de um procurador-geral, e por isso também agradeço muito a sua presença e estaremos juntos, né, em breve aqui na pós-graduação na Universidade Católica, discutindo direito civil e direito administrativo, né, intervenção da propriedade, a intervenção do Estado, né, lato sensu, na propriedade, a gente tratando aí da questão do município, já que a pós-graduação é uma especialização em direito municipal, e é muito bom tê-lo aqui também, assim como Daniel e todos os outros presentes. Eu, na verdade, irei trazer alguns complementos, na verdade, porque, Daniel, você você não foi extenso, você foi muito completo e trouxe com profundidade o tema, como você costuma fazer. Você é um pesquisador realmente de ponta. Então, eu estudei também o tema, mas eu vou trazer apenas alguns elementos para contribuir com o eventual debate, né, que deve se seguir. A gente
são tantas pessoas aqui que, se não são especialistas em superendividamento, mas entendem de direito consumidor como ninguém, como a própria professora Fernanda, o professor Marcos Catalã, nosso amigo, e você também, Marcos, tem muito que contribuir, sem contar, logicamente, com o professor Paulo, para o tema. Então, eu resolvi trazer só alguns pontuais elementos para a gente ampliar aqui e introduzir o assunto. Então, mas do ponto de vista histórico, né, uma breve pontuação aqui sobre a questão do surgimento do superendividamento, que ele surge, na verdade, quando, aqui no Brasil, pelo menos, quando houve a estabilização da moeda, né, em 1994, com o advento do Plano Real. O sistema financeiro precisou se adaptar à nova realidade e passou, né, a conceder aí uma espiral, né, de concessão de crédito ao consumidor pessoa física. Quando eu estudei o tema para minha tese de doutorado, o superendividamento já era uma questão consolidada, inclusive, né? Foi mais ou menos 2011, 2012, quando estava começando. 2012 é justamente o ano em que o projeto de lei que se transformou, né, na Lei 14.181, foi encaminhado, né, para o Senado, e era uma questão consolidada que também já demandava muitas soluções práticas, não só para a prevenção, mas também, principalmente, para a solução. E o que aconteceu de lá para cá, né? Inclusive, Daniel, falando sobre o seu trabalho, né? O quanto ele está atual, né? Nessa situação de pandemia, né? Acho que você nunca escreveu pensando na importância da aplicação daquilo que você realmente vinha estudando naquela época em que você fez o seu doutorado, um pouco depois do meu. E o que é que a gente tem de realidade de lá para cá, né? Depois principalmente 2014, né, foi aquela sucessão de crises econômicas e políticas, e mais recentemente, em 2020, a própria pandemia do coronavírus, né? Então a gente tem dois cenários. Antes da pandemia, né, havia uma massa de consumidores endividados que financeira para poder continuar a consumir produtos e serviços também, inclusive os mais básicos e essenciais. E também, hoje, né, o outro cenário seria hoje, com a pandemia, muitos desses endividados migraram para uma camada ainda mais profunda, né, de desarranjo financeiro, que alguns chegando, inclusive, ao limite da pobreza extrema, da insegurança alimentar. E o que dificulta ainda mais a solução do problema a curto prazo. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 69,7%, né, isso em junho de 2021, bem recente, 69,7% das famílias brasileiras encontram-se endividadas. Realmente, né, um número muito grande. Então, eu entendo que a proposta que Daniel traz no seu estudo é, de fato, uma construção muito bem feita, interessante, né, que para solucionar o problema do superendividamento abrange dívidas oriundas das mais diversas situações jurídicas, não somente aquelas de natureza consumerista, e vendo o problema, o tratamento do problema como um todo, né? Não necessariamente apenas relacionadas às dívidas de consumo. Um outro ponto que eu traria, depois desse breve discurso histórico, seria algo que permeia tanto a lei, né, 14.181, quanto a proposta de Daniel, que está na definição de superendividado, né? Eu assisti recentemente uma live, não pude assistir no dia, mas é uma live justamente que os dois Marcos, Catalã e Errar, conversam sobre o tema, e Catalã disse logo no início, né, que mais chamava atenção para ele na lei era justamente o fato dessa definição do superendividado como pessoa humana. É a ela que se dirige a solução dessa situação, que muitas vezes atenta contra a sua própria dignidade, né? Que é um princípio, como sabemos todos, o princípio estruturante do nosso sistema jurídico. E colocado esses dois pontos, eu passo rapidamente para uma questão, né, que
também é importante trazer que da demora da tramitação do projeto, que veio se transformar na lei vigente nesse tempo, ele terminou correndo em favor dos credores, né, principalmente os credores do sistema financeiro. Eu não quero aqui levantar a bandeira da demonização do capital, lógico, mas sabemos também que a indústria dos bancos, como diria Odorico Paraguaçu, é deverasmente voraz, né? Como eu disse, essa demora na tramitação terminou correndo em proveito do sistema financeiro. Também, me inteirando do assunto, assisti também um webinar com a professora Cláudia Lima Marques, em que ela disse que a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, sempre trabalhou muito em favor da extrajudicialização do superendividamento. Lógico, a judicialização para o sistema, para os agentes econômicos, não, aqui no Brasil, todos sabemos, não é também algo que eles veem de forma positiva, dada geralmente a demora nas soluções. Mas só essa discussão acerca da judicialização, segundo a professora Cláudia Lima Marques, demorou mais de ano. Então, assim, houve realmente, a gente pensa também no tempo de amadurecimento do projeto, mas houve também digamos, uma demora, de certa forma, provocada, né? Então, mas passando para o contexto da lei vigente, eu entendo também, assim como o Daniel, que é um avanço, né? Eu acho que um avanço importante na tentativa de combate à exclusão social do consumidor, como ele tratou também, muito bem, trazendo inclusive os dispositivos, ali excluiu as dívidas relacionadas aos bens e serviços de luxo. Achei excelente a sua colocação, né, com relação ao que é luxo hoje, né, e o que foi luxo no passado recente, o crédito com garantia real, o crédito rural e o financiamento de imóvel. Mas tem um aspecto interessante, porque essas dívidas, embora elas não sejam elas não vão fazer parte da renegociação, elas são consideradas para fins de cálculo da situação do superendividado, né? E também algo também muito importante que eu acho que cabe destacar, que baliza a lei e também essa proposta que o Daniel traz, que é a boa-fé. A boa-fé, a dívida contraída de má-fé, ela não é contemplada. Então, a importância da boa-fé, que é algo que eu trago também no meu trabalho de doutoramento, continua aqui, né, sempre presente e de forma muito destacada. A gente tem há algum tempo também iniciativas as mais diversas no campo da extrajudicialização para o tratamento do superendividamento, inclusive nos tribunais de justiça, né? O funcionamento dos chamados SEJUSCs, né? Aqui em Pernambuco, inclusive, a gente tem um programa que é chamado de Pró-Endividados. Ele foi instalado nos moldes da proposta inicial lá, que foi implantado no Rio Grande do Sul, de acordo com os estudos da professora Cláudia, né, junto àquele levantamento que ela fez, que deu origem a tudo isso, que foi o relatório para o Banco Mundial. E no campo judicial, eu chamaria atenção, e aqui também eu acho que há uma convergência entre a lei e a proposta, né, de uma solução mais abrangente, como é defendida por Daniel, que é a utilização de instrumentos que visam dar maior efetividade aos processos, né, como a adaptação de institutos moldados para determinados tipos de procedimentos. O Rodrigo Mazei, né, que é processualista, nosso colega lá do Espírito Santo, ele está fazendo um trabalho justamente sobre essa questão da efetividade do processo e a utilização de outros instrumentos de procedimentos diversos, em um livro sobre inventário. E ele apresenta soluções práticas para a efetividade do processo de inventário, utilizando-se de dispositivos de outras leis, como a própria lei de recuperação judicial à falência. Um outro aspecto também interessante no campo processual, que eu ouvi também de Marcos Catalana na live a que eu me referi,
em que ele traz a possibilidade das exceções, né, Marcos, que podem ser arguídas, né, nas ações de cobrança, como matéria de defesa. E aí ele fala, inclusive, na própria exceção do crédito responsável, né, que seria a oferta do crédito ao consumidor, já endividado, por exemplo, ou sem a prestação das necessárias informações, que é um exemplo, poderia ser utilizado como matéria de defesa nas ações em que fossem movidas contra o consumidor também. E isso é muito importante à medida que o sistema não atende né, aquele cujo endividamento não decorre exclusivamente de dívidas de consumo. Então, há um espaço para a solução mais definitiva nos modos propostos por Daniel, e o que a gente espera que, de certa forma, aconteça. Mas o que temos, né, para hoje, como costumo dizer, é a Lei 14.181, e eu acho que a gente avançou com a edição, né, dela, ainda que mesmo após essa demora, e aí a prática demonstra que muito foi solucionado também, né, no campo da extrajudicialização nesse período todo, foi consolidando essas audiências, esses tratamentos, esses concursos, né, de credores, se é que a gente pode chamar assim, na tentativa de solucionar o problema. E, por fim, o tratamento do superendividamento é algo imprescindível, urgente, né? Eu acho que não só do ponto de vista econômico e financeiro, né, mas principalmente sobre a perspectiva da dignidade da pessoa humana. O superendividamento é um flagelo social, né? E ele tem que ser tratado. O fato, né, e a realidade é que o superendividado ele vive uma espécie de ostracismo, ele praticamente desaparece do tráfico econômico e também jurídico, né? E esse flagelo social, como eu me referi, traz à pessoa humana uma série de problemas de ordem extrapatrimonial que atingem muitas vezes a própria saúde do consumidor, em inúmeros casos de ansiedade, depressão e outros transtornos ou distúrbios, afeta também os seus relacionamentos sociais e familiares. Não são raros os casos de brigas familiares por consequência dessa situação de dívida. E eu, inclusive, no meu trabalho, eu tenho aquele caso clássico, né, tratado da motorista de táxi, né, que já era uma idosa e foi feito um cálculo na época. Acho que esse foi um processo que foi decidido no Supremo, e foi feito um cálculo. Ela deveria honrar a dívida que ela tinha com o banco. Acho que era preciso que ela vivesse duas vezes ou duas gerações para que ela pudesse pagar um resquício de uma dívida que ela tinha com determinado banco. Mas, Marcos, Daniel, professor Paulo, é isso. Eu quis trazer somente alguns pontos para poder iniciar mesmo o debate. Eu queria também mais ouvir os que estão inscritos e aqueles que efetivamente quiserem contribuir também. Obrigado, professor Gustavo. Eu estou aqui trazendo o professor Daniel também. Para começar o debate, eu tinha feito a inscrição de ofício do professor Marcos Catalã, mas eu quero perguntar aos dois se vocês concordam com 3 pontos que eu anotei aqui. Primeira provocação do Daniel precisamos regular a definição de superendividado. A lei, em vários lugares, remete a uma regulamentação. Mais precisamente, no novo artigo 54A, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar todas as suas dívidas, sem comprometer o seu mínimo nos termos da regulação. A regulamentação é precisa, efetivamente. 2, podemos aplicar o que está no Código de Defesa do Consumidor para as questões de insolvência civil, num período onde várias pessoas perderam o emprego, e aí, fazendo referência, Gustavo, que você tratou da situação pessoal, viraram MEIs, microempreendedores individuais, e agora estão com dificuldade de honrar suas dívidas e não se enquadram no conceito de consumidor no sentido estrito. Terceiro ponto, a distinção do tratamento com a pessoa jurídica que está em crise se justifica ou não se justifica? E a partir desses pontos aqui, eu quero trazer o professor Marcos Catalã para o debate, para a gente continuar aqui a conversa.
Professor Catalã, a palavra é sua. Meus caros amigos, a possibilidade de provocar algumas reflexões aqui me honra, que bom poder dividir esse espaço com vocês. Saúdo a todos e a todas na presença, na pessoa do professor Paulo Lobo, e como eu usualmente me perco nas minhas reflexões, enquanto ouvia Daniel e Gustavo, tomei aqui algumas notas. Vou ser muito breve. Confesso cético que sigo pensando que menos leis são melhores leis. Isso não me impede de dizer, entretanto, que o esforço feito pela professora Cláudia Lima Marques precisa ser reconhecido. Graças a ela, especialmente a seu esforço, temos uma lei que traz esperança consigo. Se utopia ou uma esperança concreta, precisamos de estudos empíricos que nos mostrem isso. 2. Me incomodam muito os vetos inspirados numa ideologia liberal que impulsiona alguns dos movimentos do desgoverno brasileiro. Vetos que destoam das promessas contidas na lei e, antes disso, na nossa Constituição. Vamos lembrar que, entre outros, foram vetados os limites quantitativos à oferta de empréstimos e o direito de arrependimento nos contratos de acesso ao crédito. É oportuno lembrar que a lei trata de efeitos produzidos após a sua entrada em vigor. Esse é um aspecto que me parece extremamente importante. Se vejo algo de bom, sinceramente, nesta lei, neste momento, é a possibilidade de participação em audiências coletivas de débitos que foram contraídos no passado, antes da vigência da lei. Mas, de outra banda, para aqueles milhões de superendividados que temos hoje, na parte de identificação de eventual abusividade na concessão desses empréstimos, a lei pouco ajudará. Eu fazia esse levantamento na semana passada. Nós temos no Brasil hoje um pouco mais de 50 milhões de pessoas tratadas como pobres ou miseráveis e, à margem disso, um outro número bastante grande de endividados, dentre os quais superendividados. 3. Outro detalhe me chama bastante atenção, ele foi bem destacado pelo professor Daniel, as sucessivas alusões à preservação do mínimo existencial. Embora a lei não diga quais sejam seus termos, graças à Presidência da República. A pergunta que fica é, será necessário um decreto? E essa me parece tender a ser a expectativa do judiciário, que está tão acostumado a trabalhar com um lastro legal, ou soluções hermenêuticas, como a proposta pelo próprio professor Daniel, darão conta deste problema. Vamos lembrar, como não foi citado, que o professor Fachin nos deu essa resposta há um bom tempo, com sua obra sobre patrimônio mínimo. 4, caminho para o final, e dizer, por fim, ou quase por fim, quando temos em mente a ampliação do artigo 6º, que trata de direitos básicos do consumidor, que impõe expressamente agora que se informem os preços dos produtos por unidade de medida, quilo, litro, metro ou outra unidade, consoante o caso, quando qualquer passeio pelas ruas das nossas cidades nos mostram que esta obrigação segue sendo desrespeitada. Aliás, algo que foi trazido agora para o artigo 6º, mas que já constava do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. 5, para terminar, a culpa. Não conseguimos nos libertar de ti. O direito segue sendo usado para impor penitências, quando deveria ser pensado como uma ferramenta de acessos. Dentre elas, acesso à igualdade, a igualdade substancial prometida constitucionalmente, acesso a vidas dignas. Gostei muito do início, especialmente do início da sua exposição, Daniel. De tudo, obviamente, que disso, mas especialmente da conexão que você faz com esse ranço que a moral judaico-cristã nos lega, sem que tenhamos o que fazer tantas vezes contra isso. Obrigado pela oportunidade. Enfim, são algumas pequenas provocações. Obrigado, professor Catalã. Estou lembrando aqui das nossas conversas e queria aproveitar, antes de passar a palavra para a professora Fernanda,
para chamar atenção para outros pontos da lei. Não dava tempo o professor Daniel e o professor Gustavo tratarem do assunto, mas eu não gosto quando a gente reduz a alteração da 14.181 apenas ao tema do superendividamento. Tem pelo menos, acho que, 2 pontos que merecem destaque aqui. Eu queria fazer destaque para o artigo 54F, tá? Que foi incluído, que trata sobre contratos conexos. Já não é um tema que a gente estuda com muita frequência, mas esse dispositivo chamou para mim e merece atenção especial, porque ele vai considerar conexo os contratos que garantam financiamento para aquisição de bens de consumo. O dispositivo vai dizer o seguinte: olha, se eu recorro aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito, o meu contrato de financiamento é conexo com o contrato de aquisição do bem. Caso clássico, eu vou, professor Catalão, a concessionária e vou comprar um veículo e não tenho dinheiro para pagar o carro à vista, e na própria concessionária eu dou entrada no pedido de financiamento. E aí, o que vai acontecer depois é que o meu carro vai ter um vício oculto. E aí, normalmente, antes dessa lei, a gente tratava do assunto assim: olha, uma coisa é o seu financiamento que você resolve com o banco, outra coisa é a aquisição do veículo que você resolve na concessionária na assistência técnica. E agora, se os contratos são conexos e o contrato inicial de aquisição de bem de consumo não está sendo cumprido como devia, talvez a gente passe a ter uma posição um pouco mais favorável para os consumidores nessa situação. A gente teve chance de conversar sobre isso. O segundo dispositivo, que também é interessante, aqui eu quero fazer referência aos contratos de seguro, é justamente a inclusão no artigo 51. O artigo 51 que trata das cláusulas abusivas, e no artigo 51 das cláusulas abusivas a gente passa a ter o inciso 18, que diz que vai ser considerada abusiva, genericamente, cláusulas que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais, ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor. Acreditem se quiser, em alguns contratos de plano de saúde, o atraso de alguns dias no pagamento implica a mesma quantidade de dias de atraso de um período sem cobertura, caso você necessite do contrato. Tá? E esses são dispositivos que, às vezes, por conta do processo de repactuação de dívida, da questão da insolvência, acabam ficando em segundo plano, mas são dispositivos que precisam ser divulgados, para ver se a gente tenta, de alguma forma, empoderar mais o nosso devedor aqui no caso. Tá? E aqui, para aumentar o grupo dos sulistas aqui, do pessoal que gosta de passar frio, eu vou trazer a professora Fernanda aqui para a tela, tá certo? Professora Fernanda, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. E a palavra é sua. Se quiser fazer considerações, se quiser apenas comentar algo, esse tempo é seu. Tem que abrir o microfone, só está fechado. Boa tarde a todos e todas, né? Eu quero fazer alguns comentários, mas eu quero iniciar e, embora a gente vá perder um pouquinho de tempo com isso, eu vou pedir perdão, mas eu preciso muito agradecer o fato deste convite maravilhoso do professor Gustavo, de poder estar aqui com vocês. Também vou cumprimentar a todos na pessoa do nosso mestre, professor Paulo Lobo, mas preciso também fazer uma referência muito especial à Carlinha, que está aqui, né? Ao meu conterrâneo né, de moradia, professor Marcos Catalã, e ao professor Gustavo, porque assim, é uma honra enorme tê-lo conosco, Gustavo, nos encontros do Grupo de Liberdade de Expressão, e também dizer que a gente tem temas, é o tema que eu estudo, né, o tema da tese, Liberdade de Expressão, Direito do Consumidor, que é o meu tema, enfim, de maneira geral, né, estudei no mestrado, enfim, e leciono. E tenho começado a estudar também, acho que eu estou indo meio seguindo o Gustavo, né? O tema do direito das sucessões, que é o que eu tenho advogado mais nesse momento aqui em Porto Alegre. Então, a gente também, eu me sinto meio como o Daniel, assim, meio encontro de almas com o Gustavo nesse sentido, porque a gente tem percorrido caminhos parecidos. Enfim, Gustavo, muito obrigada por participar do grupo aqui, tem sido uma contribuição enorme para os alunos. Então, não posso deixar de fazer essa menção. E, claro, de cumprimentar o nosso super palestrante da tarde, o Daniel, que também é uma grande inspiração no tema do superendividamento, no direito ao esquecimento e outros tantos. Bom, eu gosto muito de grupos, eu disse para o Gustavo que talvez eu não conseguisse entrar, porque eu não ia conseguir, assim, minimamente me preparar, porque acho que como todos vocês, a gente está numa correria tão doida, assim, nesses últimos tempos. E então, na verdade, eu não preparei, mas tem muitas coisas que eu penso sobre o tema, sobre o direito do consumidor, e agora pelas provocações de vocês também.
E o que eu acho muito legal nos grupos de estudo é que, como eu digo, pelo menos no meu, assim, né, ninguém precisa mostrar erudição, a gente está aqui, na verdade, para pensar junto, né? Então, às vezes, quando são aqueles eventos, palestras, assim, ninguém muito discorda ou questiona, a gente chega com as coisas meio prontas e ouve as coisas meio prontas, e eu acho que o grupo nos permite esse espaço de pensar junto, de mudar de ideia, de se dar conta que o que refletiu, de repente, não é tão importante assim, e é um espaço, eu acho, muito protegido quando a gente está com amigos, e é assim que eu me sinto no meio de vocês. Então, dito isso, eu particularmente, né, Daniel, estudo mais a parte preventiva do superendividamento, então a parte inicial da lei, não tanto a parte do tratamento, porque sempre trabalhei com o tema do direito à informação e a questão da publicidade dirigida ao consumidor e todo o problema que agora também a lei traz de uma maneira mais clara do assédio de consumo, essa figura que é tão importante, especialmente se a gente pensar nos superendividados idosos, que são, eu não sei numericamente, mas sem dúvida nenhuma, a maioria, especialmente pelas possibilidades do consignado, enfim. E o que me parece que a lei de superendividamento traz de extremamente importante, além dos pontos que vocês já destacaram, é esse reconhecimento e de alguma maneira, como também apontou, que o problema do superendividado ou do superendividamento é um problema do mercado, não é um problema do sujeito, né? Então, não é um problema da pessoa, ou pelo menos não foi criado pela pessoa, mas esse reconhecimento do papel fundamental do mercado na constituição ou na consolidação da situação de superendividamento. Eu me lembro que muitas vezes aqui nos núcleos de prática jurídica da Uniriter, a gente tentava trabalhar um dever de renegociação de dívida nos casos dos consumidores superendividados, com base no princípio da boa-fé e da concessão irresponsável de crédito a partir da ideia de abuso do direito do 187. Então, construindo isso, olha, existe um dever de renegociação, porque o crédito foi concedido de maneira irresponsável, e por aí vai. A gente não tinha muito sucesso, né? Então, nesse sentido, a lei de superendividamento traz esse reconhecimento que é claro de que o superendividamento se configura por essa atuação do mercado e dos agentes econômicos. Então, a gente não precisa fazer todo aquele, digamos assim, o rebolado para conseguir responsabilizar as instituições como antes a gente precisava fazer. Embora, na minha humilde opinião, o Código de Defesa do e aplicados fossem, a gente também não precisaria de nenhum rebolado, como eu estou dizendo, que são artigos 52 e 46. 52, na medida em que ele já determina as informações que devem ser prestadas, e num dos últimos incisos, diz que o consumidor tem que saber o total final que ele vai pagar nas situações de financiamento, e até onde eu sei hoje em dia, nenhum banco faz isso, os consumidores não sabem, afinal de contas, quanto eles vão pagar ao final desse contrato, né? Não fica claro. Esse dever já estava previsto lá em 1990. E a consequência do seu inadimplemento também já estava, que é o 46, que determina que o consumidor, por ele, não se obriga. Então, nas situações da prevenção ao superendividamento que a lei traz, é ótimo, é um maior esclarecimento da norma, mas o nosso CDC já era muito bom. E aí, tentando fazer um pouco o link com a tua segunda pergunta, o questionamento, Marcos, né, da incidência do CDC, e um pouco do que o Daniel também trazia. Se eu me estender, tu escreve ali no chat, Fernanda deu, tá? De se aplicar às relações de consumo, a lei surgiu, né, com uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. Então, o espaço é esse das relações de consumo e das dívidas de consumo, né? O que eu questionava há muito tempo, super vencida, e provavelmente estarei errada, é que os contratos de locação, por serem intermediados, na sua grande maioria, por imobiliárias, ele deveria se submeter ao Código de Defesa do Consumidor. Isso já foi objeto de debate em alguns eventos do Brasilcom, mas, enfim, sempre vencidos nas vezes em que essa tese, né, da aplicação do CDC a esses contratos deveria ocorrer. Então, o que talvez seja um ponto
e acho que é um pouco isso que tu quis trazer, imagino, né, Marcos, é o quanto a gente vai acabar ampliando mais ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como já vem sendo reconhecida a partir da ideia de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade em concreto vai, e como ela vem ao longo desses 30 anos, expandindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor para situações que o legislador lá não tinha previsto inicialmente. Quanto à necessidade de regulamentar o superendividamento ou o conceito, eu sempre tenho medo de quem é que vai fazer isso, né? Eu tenho medo do nosso parlamento, tenho medo do executivo, então, de alguma maneira, eu ainda preferiria, particularmente, deixar para uma construção da jurisprudência e da doutrina, essa me parece assim, mais adequado, dar esses contornos. Enfim, é um pouco isso que eu queria dizer, tem um monte de coisa desorganizada aqui na minha frente de anotação, mas também só para eu não monopolizar muito a palavra, e agradecer mais uma vez o espaço de estar aqui aprendendo com vocês. Se você ficar mais tranquila, pode ser que a regulamentação veja igual aquela medida provisória do dia 6 de setembro, aí talvez você fique mais feliz ainda com a regulamentação. Mas eu aproveitei a sua fala, Fernanda, eu vou passar para o professor Paulo em seguida, e para me lembrar de chamar atenção para quem não teve tempo de olhar a lei, para outra coisa interessante, os vetos. Tem um dispositivo que ia ser incluído no artigo 54C, que considerava abusivo fazer referência a crédito sem juros, com crédito sem acréscimo, ou taxa zero de juros. E aí, se você ler as razões do veto, é de chorar, tá? Porque as razões do veto, basicamente, é que dizem que o Código não pode interferir com a liberdade na formação dos interesses econômicos do mercado. Claro que pode, a lei é de proteção, tá? Então, acho que é um estudo de caso à parte, você olhar que, além do dispositivo que impedia que você mencionasse crédito a juros zero, essa lei também tinha um dispositivo que estabelecia limites para a consignação, já que você falou dos idosos, dos aposentados da consignação. E também foi vetado. Tá? E mais ou menos o argumento é esse. Então, a gente está numa lei que busca estabelecer limites. E dois limites que, para mim, são importantes, que em qualquer cidade desse país, você anda pelo centro da cidade e tem alguém entregando um flyer, um panfleto, oferecendo empréstimo a juros zero, sem consulta no SPC e na Serasa, para poder você fazer o consulto. E depois essas pessoas vão alegar que quem contraiu o empréstimo não estava de boa-fé. Também não sei se tem boa-fé de quem faz o empréstimo nessas condições. E aí eu vou voltar para a fala do professor Catalã em relação ao crédito irresponsável, tá certo, que a gente encontra por aí. Mas que sua presença seja frequente aqui nas nossas reuniões, professora Fernanda, tá? O grupo está à disposição, eu sei que eu falo aqui no professor Paulo Fabíola e de todos, certo? Então, agora a gente vai ouvir o professor Paulo para as considerações dele. E deixa eu trazê-lo aqui para a tela. Professor Paulo, a palavra é sua. Muito bem, Marcos. Meus parabéns aí pelas excelentes intervenções do Daniel, do Caio, do Gustavo Andrade. E Gustavo lembrou a discussão que tivemos durante o período da orientação que fiz a sua tese, que ele defendeu em 2015, foi sobre vulnerabilidade e superendividamento, e essa interlocução que ambos fizeram, muito interessante, entre a insolvência civil, foi a ênfase da fala do professor Daniel Bucar, e o superendividamento, que foi o foco principal do Gustavo. Eu chamo a atenção inicialmente, mais para uma curiosidade intelectual, uma instigação intelectual, é a do enquadramento categorial dessa figura, do superendividamento. Ele seria uma impossibilidade subjetiva da prestação, que é a minha opção sob a ótica do direito civil. É assim que trato, inclusive, no meu livro do Direito das Obrigações. Ou, sobre outra ótica, é uma espécie de insolvência civil, como parece ser a opção do professor Bucar. Chama-nos a atenção a afirmação do Gustavo, que ele já tinha levantado quando elaborou sua tese, do grau elevadíssimo de endividamento das famílias brasileiras, né? Muito mais do que 70%, esse nível alto continua, e, portanto, é um tema
que deveria, já há muito tempo, ter sido enfrentado. Foi preciso a pandemia para viabilizar a aprovação desse projeto de lei. Se nós olharmos sobre a perspectiva do Código Civil de 2002, veremos que há 12 menções à insolvência. Se você puser a palavra como busca, como critério de busca, você vai encontrar 12 referências à insolvência e 20 menções a insolvente. Mas todas elas, nessas 32 menções que o Código faz, há alusões que o Código faz à insolvência e insolvente, Código Civil, você extrai delas uma tutela negativa em face do insolvente, uma tutela negativa. Né? E o exemplo mais forte é o da fraude contra credores, porque leva à invalidação do negócio jurídico de liberalidade ou invalidação do negócio jurídico oneroso quando a insolvência for notória. Portanto, o legislador se volta, acima de tudo, para as consequências negativas em relação à insolvência. Não pode, e se houver, a consequência é essa, e, por exemplo, quando trata também da solidariedade passiva, a mesma coisa, né? Sai o insolvente, o outro tem que assumir a posição dele. E o Código faz referência, Código Civil, repetindo o Código de 1916, a preferências e privilégios creditórios. A ótica é do credor, não é do devedor, para estabelecer a gradação dos créditos. Né? E, portanto, é por iniciativa, as preferências e os privilégios creditórios, é por iniciativa e no interesse do credor. É assim que está no Código Civil de 2002. O Código, o CPC de 2015, como o professor Mucar chamou a atenção, ele refere lateralmente à insolvência do devedor, a insolvência do devedor, e remete ao Código Civil de 2003, na parte que sobejou e continua em vigência, né, que vai dos artigos 748 a 780-A, e veja que o próprio Código Civil de 2015 diz que essas regras serão aplicáveis até que haja lei específica que regule a insolvência do devedor. Então, lei específica contra o devedor, que é contra o devedor insolvente, né? O objetivo. A referência feita pelo código. O professor Bucacha chamou uma atenção, algo que realmente, e ele tem razão em criticar os civilistas que não atentaram para isso, mas como um bom pesquisador, ele foi atrás, quando fez a sua tese, o artigo 7, entre esses artigos que sobejaram do Código do CPC de 2013, o artigo 748 dele, que estabelece que as dívidas 778, né? Isso, 778, que estabelece que as dívidas extinguem-se 5 anos após a declaração de insolvência. Esse é um dado muito importante, né, da extinção de dívida, porque raramente isso nos chama a atenção, esses artigos que lá ficaram no Código de 2013. Então, em suma, nós temos 3 modelos legais que tratam desse tema: insolvência e superendividamento. O conjunto das normas que eu me referi do Código Civil, né, voltado à tutela do credor, as regras que permanecem em vigor do Código de 1973, tá? Que são os procedimentos relativos à declaração de insolvência,
de superendividamento, essa de 2021. Portanto, continuam ainda três modelos tratando da mesma questão, da mesma matéria, e, portanto, levando a problemas que foram levantados nas intervenções não só do Bucay e do Gustavo, como também as intervenções inteligentes que eu vi do Marcos Catalã, do Marcos Herá e da Fernanda. A lei brasileira, essa lei que vocês se referiram nas exposições de 2021, a grande mudança que ela propicia é a tutela positiva, ao invés da tutela negativa que há no Código Civil. Porque a repactuação das dívidas ela intitula o devedor de iniciativa. A iniciativa é dele, diferentemente da iniciativa da insolvência civil ou das preferências creditícias. Um ponto importante que vocês chamaram a atenção é a da educação e prevenção do endividado, né? Eu também chamo a atenção para a mediação, a abertura que a lei dá, a mediação tanto judicial e extrajudicial, que não é só de conciliação que essa lei trata. Quanto à boa-fé, se nós pensarmos no princípio constitucional de proteção do consumidor, só é possível tratarmos a boa-fé, que foi a questão que vocês levantaram, Gustavo e o Bucay, se ela for tida como presumida, essa boa-fé em relação ao consumidor superendividado, ela é presumida para a lei. Veja que a lei se refere quando não houver fraude ou má-fé. E a fraude e a má-fé é ônus do credor. Afirmar para afastar a presunção. Portanto, presume-se de boa-fé, em qualquer circunstância, o devedor superendividado na relação de consumo, justamente em razão do princípio constitucional de proteção do consumidor. Agora, interessante é que a lei, isso foi chamado a atenção pelo Bucay, a lei ela não indica um limite de comprometimento mínimo. Há legislações estrangeiras que fixam isso, por exemplo, em 50%. Então, há um limite mínimo para se entender que do conjunto da sua relação entre dívida e patrimônio, que 50% é que se poderia caracterizar como endividado. A lei brasileira optou por deixar, portanto, vamos chamar assim, ao prudente arbítrio do juiz, o que não é uma coisa muito boa. E com relação à abertura que a lei brasileira faz, quanto à conciliação, é interessante notar que a França, o direito francês, ele optou pela conciliação o extrajudicial, que se dá pela comissão, a comissão administrativa departamental. A lei brasileira optou por um modelo misto, ou um modelo híbrido, né? Conciliação judicial ou conciliação extrajudicial, esta feita pelos órgãos de defesa do consumidor, PROCONs, etc. Agora, veja que esse é um modelo. O Brasil parece ter claramente optado, o modelo europeu. Diferente, portanto, um modelo que privilegia a prevenção, que privilegia a educação, né, do superendividado, é diferente do modelo americano, que por sua natureza mesma, e até pelo modo de ser, da visão de mundo anglo-saxônica, algo que também o Bucay chamou a atenção, a legislação, o modelo norte-americano, ele se volta mais para a retomada do consumidor ao mercado de consumo, fazê-lo voltar ao mercado de consumo.
Essa é a diferença fundamental. Por isso que lá eles utilizam esse sistema do fresh start, liquidação e perdão de dívida, mas vamos resolver agora esse problema e colocar esse sujeito de novo no mercado de consumo, né? Retornado. Esse não é efetivamente o modelo que me parece que terminou sendo adotado. Nisso há um peso muito grande desse modelo teórico e que se desenvolveu na Europa, em grande medida trazido pela Cláudia Lima Marx e também pelo Hermann Benjamin, né? Embora o Hermann tinha uma convivência ele passou muito tempo ensinando direito do consumidor e direito ambiental lá na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e por isso ele tinha essa compreensão mais exata dessas diferenças de modelos. Ainda bem que o modelo que se adotou para a lei brasileira foi o modelo europeu e não o modelo americano. Aliás, tudo que a gente traz do sistema de common law é ruim. Em princípio, é ruim. É uma das poucas áreas ainda da cultura que ainda preservamos fora dessa influência muito ruim dos modelos americanos, é o direito. Enquanto nós estivermos no grande sistema romano-germano, estaremos muito bem. Tomara que continue, mas a invasão tem sido forte, essa sedução dessas categorias, desses conceitos, desses institutos criados pelo sistema de common law, que para mim não é uma coisa boa. Começar dessa análise econômica do direito, que deveria haver o contrário, como eu tenho dito, análise jurídica da economia, para introjetar na economia os valores humanistas que o direito tanto luta, e não esses valores de eficiência que só interessa aos detentores do poder econômico. Agora, e por fim, poderia a lei, que foi uma instigação que o Marcos Gerard fez, essa lei de 2021, 14.181, ela poderia ser aplicada por analogia às dívidas que não se enquadrem na relação do consumo. Por exemplo, aluguéis. Não me refiro ao aluguel em que há caracterizadamente um fornecedor, quando a intermediação de administradora de imóveis. Mas uma pessoa, um locador, que só tem um imóvel que alugou para outra pessoa, ele não é ali não estamos diante de uma relação de consumo. É uma relação civil, de locação pura. Mas essa instigação que eu faço, não poderíamos aplicar, ou o judiciário aplicar, por analogia, a lei de 2021 para essas situações no conjunto das dívidas e que integram efetivamente o superendividamento, porque quando o sujeito deixou de pagar as contas da loja de departamento, do seu cartão de crédito, coisa que ele também está deixando de pagar o aluguel dele, né? Isso é algo absolutamente natural. E, portanto, enfim, eu estou com o Bucá, que é uma lei para ser festejada, no geral. Mas também concordo com ele que seja um primeiro passo, né? Ainda que devamos pensar um pouco até que ponto o ceticismo de Catalã não faz sentido também com relação a essa aplicação, né? Não só a aplicação da lei, mas o modelo dela, ou até, eventualmente, a sua deturpação em prol com visão exclusiva na economia de consumo, na economia de mercado, mais do que na preocupação com as pessoas. Esse aí, Marcos, as reflexões que eu fiz a partir dessas boas intervenções que ouvimos, e muito obrigado a vocês 5 que intervieram aí nesta tarde de sexta-feira, trazendo a inteligência de vocês para o nosso desenvolvimento e desenvolvimento do nosso grupo. Professor Paulo, eu vou passar a palavra para o Daniel, para as considerações finais dele, e vou aqui registrar que o professor Gustavo teve um probleminha, teve um contratempo, está fora da sala por enquanto, então
vai ser agora só a fala, o retorno à palavra do professor Daniel. Você começou, Daniel, hora da gente encerrar aqui o debate com sua participação. A palavra é sua, amigo. Professor Paulo, vou dizer que é um absurdo falar depois do senhor. Eu estou aqui, assim, até emocionado a maneira como o senhor, assim, a visão que o senhor teve sobre toda a problemática. Assim, não é à toa que o senhor é um dos maiores juristas do nosso país e, para mim, assim, é uma grande alegria, ouvi-lo falar sobre o tema. Realmente me deixa bastante emocionado. Bom, queria só fazer as colocações que o professor Marcos Errázuriz sempre me... Anotei todas aqui, o professor Marcos Catalã, uma pegada bastante filosófica, que também gosto bastante. Também o professor Gustavo Andrade, que aqui não se encontra mais, teve que sair. Mas eu queria fazer um registro só final, que é uma dívida de gratidão que eu tenho que pagar. Acho que eu posso pagar agora, se é que ela me deixa... Não estou super endividado com essa dívida, com a professora Fernanda Nunes Barbosa. Quero dizer que a minha tese, meus amigos, ela saiu de uma conversa no final de uma tarde na UERJ. A professora Fernanda Nunes Barbosa estava corrigindo prova para pessoas que estavam se candidatando à pós-graduação da UERJ. E eu dizia para ela que eu queria estudar, que alguma coisa me incomodava, que era recuperação judicial para empresas e não existia nada para pessoas. Ela falou, dá uma olhada no projeto de lei aqui da professora Cláudia. E aí, daí saiu minha tese. É por isso que esses encontros, ainda que virtuais, são sempre importantes, mas esse presencial, Fernando, quero te agradecer. Ali você foi a luz da minha pesquisa e acho que eu nunca te falei isso, mas tento aqui quitar a minha eterna dívida com você, ainda que nesse momento aqui, na frente de queridos amigos e professores. Muito obrigado a todos. Professor Daniel, professora Fernanda, professor Catalã, nossos convidados aqui ilustres que agregam, somam aqui os esforços do grupo de pesquisa. Muito obrigado pela participação. Aqui eu encerro a gravação da nossa conversa. A gente segue na sala com a nossa reunião. Para aqueles que vão assistir ao vídeo, bons estudos, estão convidados para sempre estarem aqui acompanhando, participando das discussões junto com a gente. Bom, até a próxima, pessoal.